Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo, vem comigo ler Bíblia. Você que ama a palavra do Senhor, aquele que respeita, aquele que tem desejo de ler, de aprender, de compreender um pouco mais, vem com a irmã Mary ler Bíblia. Juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, lendo a Bíblia como ela é. Amém, queridos? Nós estamos lendo Salmos de Davi. Esses salmos que nos orienta, nos abre chave muito poderosa dentro da nossa casa, para filhos, para esposo, para esposa, para família inteira, para como lidar, como saber se comportar diante das afrontas do adversário, que muitas vezes usam pessoas, né, para nos afrontar. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, usou Davi com palavras em salmos, em provérbios, em coisas, em palavras extraordinárias, que se nós pegar as chaves que tem aqui, nós vamos saber nos comportar diante das afrontas, diante das investidas, diante das artimanhas, né, de Satanás. Porque hoje a nossa luta não é mais contra carne nem sangue, como antigamente, que eles tinham muitos inimigos, né, e eram, de fato, carne, pessoas. Hoje nós vimos que a nossa luta é contra guerras espirituais. E muitas das vezes esses espíritos malignos, eles atormentam pessoas. E essas pessoas atormentadas por esses espíritos malignos se tornam inimigas daquelas que amam a palavra do Senhor. E se nós se comportar como guerreiros diante de Deus pela fé, nós não vamos odiar a pessoa que está possessa ou que está nos afrontando. Nós vamos amar. Entende, irmãos? Essa é a diferença de ler os Salmos de Davi, entendendo quem é o nosso inimigo. Quem é aquele que nós temos que orar para cadeias cair, orar para barreiras cair. Por quê? Porque não são as pessoas, são o que estão atormentando as pessoas. E este mundo jaz no maligno. Ele usa tudo contra o servo do Senhor. Então nós temos que entender e identificar onde está a nossa luta, aonde está de fato os nossos inimigos. E quem pode derrotá-los? Somente o nome de Jesus, aquele que está firmado na justiça de Deus. Em nome de Jesus, vence qualquer batalha. Nós estamos já no capítulo 28. Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 28, e vem comigo ler Bíblia. Deixe seu joinha neste vídeo, compartilhe, seja um abençoador na obra do Senhor. Amém, queridos? Que diz assim: súplica e oração de graça, Salmos de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ele está conversando com o Senhor em uma intimidade, irmãos, que a gente às vezes pensa que a gente não pode ter. Mas nós temos livre acesso agora com o Senhor. A partir da morte de Jesus da cruz e a ressurreição no terceiro dia, a assunção dos céus e as promessas que Jesus fez, nós temos livre acesso ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Então, Davi, quando ele faz essa oração, ele ainda acreditava nas promessas, sim, mas ele ainda não conhecia Jesus. Davi orava direto ao Pai, certo? E hoje nós conhecemos Jesus, o Filho. Então, se nós conversar com o Espírito Santo, implorar ao Espírito Santo, pedir ao Senhor, Senhor, intercede por mim junto ao Pai. Desta forma como Davi ensinou, nós não vamos ficar sem resposta, irmãos. Versículo 2, olha como Davi fala: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Muitas vezes é desse jeito que tem que clamar, irmãos. Quando a casa está pegando fogo, quando algo está acontecendo, a gente não vai, está pegando fogo.
A casa tá... Não, a gente fala, tá pegando fogo, chama o bombeiro. A gente grita, a gente clama. Por que às vezes a gente tá numa luta tão tremenda? Filhos, filhas, parentes... E a gente não clama, a gente consegue pedir oração, mas a gente mesmo não clama, não pede por socorro, não fecha a porta do quarto e ali se derrama diante do Senhor. É isso que Davi está dizendo, ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro. Quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os que falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Olha só, irmãos, falsidade com aquele que conhece o íntimo não combina. Davi diz assim, os quais falam de paz ao seu próximo. Falam de paz, mas no coração há perversidade. Irmãos, isso é muito sério. Versículo 4. Paga-lhes segundo as suas obras. Não é nós que temos que fazer justiça, irmãos. Tem crente que às vezes fica fazendo orações contrárias. Não é necessário isso. É o Senhor que é o juiz, não somos nós. Davi ensina aqui, nós orar. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme as obras das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Então, ele não está dizendo que aquele lá fez isso, então não está pagando mal. Não, ele está colocando eles, mais uma vez, aos cuidados daquele que sonda mentes e coração, que sabe se fez o mal, qual o grau da maldade que pensou, qual a palavra que proferiu que a gente não ouve, mas a pessoa fala, só Deus ouviu. Então, olha como é que é a oração daqueles que falam mal da gente. Davi ensina aqui, Versículo 5. E visto que não atentam para os efeitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices, as súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, se alegra. Com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Ele ora pelo povo e pede para que o Senhor apacente o povo e o exalte. Que coisa linda, irmãos. Capítulo 29 de Salmos. A voz de Deus no meio da tempestade. Salmos de Davi. Você que está passando por uma turbulênciazinha na sua vida, alguma tempestade, alguma luta, olha só o que diz no capítulo 29. Declare o capítulo 29. Olha só. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve a voz do Senhor sobre as águas. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Aleluia. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Oh, aleluia. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Ah, que poder esses salmos. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre.
O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Se estás no meio do vento, entenda que Ele é o Senhor dos ventos. Se estás no meio de ondas muito fortes, que a qual tu pensa que vai te afogar, o Senhor é o Senhor das tempestades. Ele acalma as tempestades, Ele caminha por cima das ondas, Ele acalma toda a tempestade, porque Ele é o Senhor da tempestade. Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele que comanda tudo. Você entende isso? Que tudo que estiver soprando, dê glória. É isso que ele diz aqui, ó. Tudo dê glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Mas não está falando de tribulação, de guerra. Confia no Senhor. Aleluia. Sinto a glória de Deus nessa palavra. Confie no Senhor. Por quê? Porque no versículo 9 ele diz assim, ó: a voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Irmãos, o segredo está nesse versículo. Dê glória. Está passando pela tempestade, dê glória. Está passando pela enfermidade, dê glória. Porque pode ser para testemunho. Se você está passando por enfermidade, falta de perdão, eu já passei por isso. Eu já fui curada quando uma pastora orou por mim. Eu precisava liberar o perdão. Eu fui curada, o meu intestino foi curado. E eu tenho certeza que foi por causa da liberação do perdão. Irmãos, a liberação do perdão nos tira das mãos dos verdugos, dos torturadores. Muitos crentes, muitos irmãos estão ali sofrendo porque estão na mão dos torturadores que não conseguem liberar o perdão. Mas se nós perdoar, nós também somos perdoados. Então eu peço para você, dê glória. Siga essa palavra do capítulo 29 dos Salmos. Dê glória. Dê glória. Dê glória ao Senhor dos Senhores. Porque o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. Ele te dá força nesta hora. Amém? Se você está sem força, Ele te dá força. Em nome de Jesus, Ele te dará força. Amém? Fique com esses dois salmos, capítulo 28 e 29. Amanhã, se Deus assim nos permitir, 29 já está lido. Nós iremos ler o 30 e o 31, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus e se sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Amém, queridos? Deus os abençoe, deixe seu like e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?